Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre as chances de Scarpa ser contratado pelo Palmeiras, te atualiza sobre a situação de Lucas Veríssimo, tem alguma possibilidade dele ser comprado pelo Corinthians no ano que vem? Fala também se há alguma verdade, uma proposta de 19 milhões de libras do Liverpool por Beraldo, zagueiro do São Paulo. Quero te atualizar também sobre o Cruzeiro, quem será o novo comandante da Raposa depois da demissão de Zé Ricardo. Fala ainda sobre o valor da multa a que terá direito o ex-treinador cruzeirense. Já o Vasco, bem mais longe da zona do rebaixamento, vou te atualizar sobre os percentuais de chances de rebaixamento, tudo sobre o Vitória de volta à Série A do Brasileiro, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e se você não conhece o canal, saiba que por aqui a ideia é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, sem perder tempo. Só queria contar que todo esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô colocando na tela jogos dessa segunda e terça-feira, sim, apesar da data FIFA, ainda dá para você fazer sua fezinha. Na terça-feira na Série B tem Guarani e Criciúma, vou de Guarani. Tem também ABC e Juventude, vou de Juventude. Já nessa segunda-feira, na Copa da Liga Argentina, Sarmiento e Godoy Cruz, vou de Godoy Cruz. Tem também Instituto e Barraca Central, tô indo de Instituto. Para você participar na 1xBet é super simples, pega o link que está no comentário fixo, faz cadastro e não esquece de, na hora do depósito, usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora se divertir comigo e começar esse vídeo falando com um giro de notícias. A primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, vitória por 2-1 contra o Goiás, com dificuldade nos minutos finais, manteve o Galo como o time de melhor campanha no retorno do Brasileiro. São 27 pontos conquistados contra 26 do Red Bull Bragantino e 25 do Palmeiras e do Grêmio. Detalhe importante, o Red Bull tem um jogo a menos do que o Galo. Bora contar também que Thiago Nunes chega ao Rio de Janeiro nessa terça-feira para começar o trabalho no Botafogo. A reapresentação do elenco está marcada para quarta. O Thiago já se despediu do Sporting Cristal, já está no Brasil, agora providenciando os últimos detalhes da mudança, desembarca no Rio de Janeiro nessa terça. Cenas lamentáveis de Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, tentou invadir a sala do VAR lá na Arena do Grêmio. O registro dessas imagens é ridículo, mostrando o despreparo, a falta de consciência e de tranquilidade do Alessandro, que está de saída do timão. O contrato dele com o Corinthians se encerra em 31 de dezembro e o novo presidente, independentemente de quem vencer a eleição, não contará com o Alessandro. Bora falar também sobre os 6 times que ocupam a parte de cima da tabela de classificação do Brasileiro. Já havia contado para vocês em outro momento que nessa edição do Campeonato Brasileiro haverá G4 para vaga direta na Libertadores e o quinto e o sexto indo para pré-Libertadores. Não haverá mais outras vagas, o G7 ou o G8 não existe. E o que eu queria dizer agora é que dificilmente as vagas destinadas para pré e para Libertadores fugirão dos 6 primeiros colocados. Isso porque o Flamengo, que hoje é o sexto, abriu 6 pontos de vantagem em relação ao Atlético Paranaense, que é sétimo. Então, muito difícil a gente ter qualquer coisa que não esses 6 primeiros brigando ou classificados para Libertadores. São eles: Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Para fechar o giro de notícias, queria te contar que o Fortaleza vive seu pior momento na temporada. São 7 jogos sem vitória, 2 empates e 5 derrotas. Entre os empates, aquele na final da Sul-Americana contra a LDU e derrota nos pênaltis. Fase horrível, horripilante. Tinha um time que fez boa temporada, mas que parece se arrastar nesse momento. Perdeu para o Cuiabá no final de semana. Para sorte do torcedor do Lion, Fortaleza já tem 43 pontos, praticamente livre do risco de rebaixamento. Quero falar sobre o Vitória de volta à primeira divisão do futebol brasileiro. Campanha bastante sólida e classificação e retorno à primeira divisão de forma consecutiva. Vale a lembrança de que em 2022 o Vitória disputava a Série C, conseguiu acesso para a Série B e agora mais um acesso consecutivo para a primeira divisão. Com esse resultado, o Vitória também se assegurou como o time que mais garantiu acessos desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos. Estou incluindo também as outras divisões. São 6 acessos para o Vitória, contra 5 do ABC, do América e do Avaí. Desses 6 acessos do Vitória, 4 para a primeira divisão e outros 2 para a segunda divisão. A vaga, a matematicamente assegurada para o Vitória, se deu depois de vitória contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, de virada. Vitória sai atrás, consegue os 3 pontos, chega a 69 pontos, são 9 de vantagem para o Sport, que é o quinto colocado, como restam apenas 2 rodadas na segunda divisão. Não há mais chance de o Vitória perder
um lugar entre os 4. E a conquista do título deve ser assegurada muito em breve. Vitória que fez barba, cabelo e bigode. Destacar o ótimo trabalho do Léo Condé, treinador da equipe do Vitória. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Vasco da Gama. Triunfo suado, difícil, complicado, com gol de falta aos 48 do segundo tempo, marcada pelo Payet, mas o 2-1 diante do América praticamente coloca ou mantém o Vasco na primeira divisão. O Cruz Maltino foi a 40 pontos com 11 vitórias, esse detalhe é importante, porque o critério de desempate é de vitórias, e diante desse cenário, o Vasco aparece na 15ª colocação e vai se manter na primeira divisão. Só para vocês entenderem, hoje o Cruzeiro, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, aparece com 37, o Bahia tem 38. Vasco e Cruzeiro tem um jogo a menos do que o Bahia. Para falar a verdade, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos. O Vasco tem um jogo a menos que é justamente contra a Raposa. Os times se enfrentam e se o Vasco conseguir vitória, aí dá para dizer que o Vasco estará completamente livre. Fui checar os números do Tristão Garcia, que é um matemático que trabalha há bastante tempo no futebol. Ele diz que o América tem 100% de chance de rebaixamento, Curitiba 99%, o Goiás 93%, o Goiás se complicou de vez depois da derrota para o Atlético Mineiro. O Goiás tem 35 pontos conquistados e se complicou de vez. Cruzeiro 33% de chance, o Bahia 51%, Vasco aparece com 13%, o Santos com 5%, Internacional 4%, Fortaleza e Corinthians 1% cada. E para você, quem cai, use o espaço para comentário, eu tô curioso para saber sua opinião. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Queria contar bastidores da demissão do Zé Ricardo e quem deve ser o novo técnico. Começando pelo Zé Ricardo. O anúncio da dispensa aconteceu na noite desse domingo, mas a decisão estava tomada desde a manhã de domingo. O Zé Ricardo vai ter direito a um valor de 360 mil de indenização como multa rescisória. Isso estava previsto em contrato. Quando ele é contratado, ficou combinado que se o Cruzeiro fosse rebaixado, ele não teria direito à multa. Se ele fosse dispensado no ano que vem, não teria direito à multa, o contrato se encerraria em dezembro de 24, mas se caísse antes, aí sim, o Cruzeiro seria obrigado a indenizá-lo em 360 mil. Esse pagamento vai ser feito nos próximos dias. Sobre o novo técnico da Raposa, os 2 primeiros nomes pensados pelos dirigentes do Cruzeiro foram Roger Machado e Odair Hellmann. Roger Machado não costuma aceitar trabalhos em reta final de temporada, ele prefere ser contratado no início do ano para poder fazer todo o planejamento, então dificilmente vai aceitar. Já o Odair Hellmann acaba de se acertar com o time da Arábia Saudita, o Al Riyadh. A fase não é boa do time, são 3 partidas sob o comando do Odair, com 2 derrotas e 1 empate, mas também estou para te dizer que dificilmente ele vai topar rescindir seu contrato por lá para fechar com o Cruzeiro, ainda que tenha vínculo até dezembro de 24. Diante desse cenário, tem sido cada vez mais forte o nome de Vanderlei Luxemburgo, que já assumiu o Cruzeiro em outros momentos, está habituado a brigar contra o rebaixamento e salvar os times da zona da degola. O anúncio deve acontecer nas próximas horas, o Cruzeiro tem pressa para fechar com o seu novo técnico, para que ele possa aproveitar a data FIFA para melhorar o Cruzeiro Raposa, que tem 2 jogos a menos e precisa vencer pelo menos um desses jogos para deixar a zona do rebaixamento. Quero falar agora sobre Beraldo, repercutindo uma informação que foi publicada pela Sky Sports lá na Inglaterra e dá conta de que o Beraldo pode se transferir por Liverpool por 19 milhões de euros ou 114 milhões de reais, 19 milhões de libras ou 114 milhões de reais. A informação da Sky Sports dá conta de que um representante do Liverpool virá ao Brasil para acompanhar o Beraldo de perto e se ele confirmar tudo aquilo que o Liverpool imagina, essa proposta será apresentada. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Júlio Casares, presidente do São Paulo, e com uma pessoa do staff do Beraldo. O Júlio disse que até agora não chegou absolutamente nada, nem sondagem, nem proposta. Essa pessoa do staff do Beraldo também não acredita em cifras tão grandes. Só para resumir, se o São Paulo vendesse o Beraldo por 19 milhões de libras ou 114 milhões de reais, estaria participando da maior venda da história de um zagueiro do futebol brasileiro. Nunca ninguém conseguiu tanto dinheiro. As maiores vendas, já com juros e correções monetárias, são do Edmilson, que se transferiu do São Paulo para o Lyon há muito tempo atrás, e do Breno, que foi do São Paulo para o Bayern de Munique, o Edmilson por 112 milhões de reais e o Breno por 102 milhões de reais. Prometo ficar de olho nessa história, acho que o Beraldo será vendido na janela da na metade do ano na Europa, no fim da nossa temporada por aqui. O São Paulo precisa de dinheiro, mas esse valor me parece muito alto. Quero falar agora sobre Lucas Veríssimo, eleito o melhor em campo na vitória do Corinthians por 1-0 contra o Grêmio, vitória fundamental que tirou o Corinthians de qualquer risco de rebaixamento. O Timão com 44 pontos não cai mais. Veríssimo, que chegou recentemente, empréstimo até a metade do ano que vem, são 15 partidas, 1 gol e 1 assistência. Detalhe,
Ninguém fala mais do Murilo, que foi vendido para o Nottingham Forest, que vai bem na Inglaterra, mas a presença do Veríssimo é tão boa, é tão importante, que um jogador que era super badalado foi absolutamente esquecido pelo torcedor. A pergunta que fica é: o Veríssimo permanecerá no Corinthians em 2024, quando o período de empréstimo na metade do ano se encerrar? A resposta é: ninguém sabe. Vai caber ao novo presidente negociar com o Benfica, mas já posso dizer para você que a chance não é grande. Isso porque o Veríssimo foi emprestado sem valor de compra fixado, ou seja, vai ter que haver uma discussão entre o Corinthians e o Benfica para se acertar em relação a valores. Veríssimo já tem 28 anos de idade, custou 6 milhões e meio de euros ao Benfica. Difícil imaginar que o clube português tope ter um enorme prejuízo, então vai pedir no mínimo algo na casa dos 4 a 5 milhões de euros. Será que o novo presidente vai ter grana para investir tão alto num zagueiro de 28 anos de idade? Tô para te dizer que a tendência é não. Veríssimo comprado, como eu contei, 6 milhões e meio de euros junto ao Santos na temporada de 2021, isso equivalia a 41 milhões de reais, pagamento em 3 parcelas. Em Portugal ele não conseguiu jogar, especialmente depois de uma cirurgia no joelho. Ele era titular absoluto, cotado para jogar a Copa do Mundo do Catar, precisou passar por uma intervenção cirúrgica, ficou um ano parado, não conseguiu espaço por lá e tem jogado muito bem com a camisa corintiana. Você gastaria quanto para contratar o Veríssimo? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião, beleza? Bora fechar o vídeo para falar sobre Scarpa e Palmeiras. Desde a última sexta-feira o nome do Scarpa tem sido muito debatido no Atlético Mineiro. O Galo tem interesse em comprá-lo, já abriu negociações com o Nottingham Forest, negócio que pode chegar até 5 milhões de euros. Se forem essas as condições do negócio, dá para dizer que o Palmeiras está fora. O Verdão gosta do Scarpa, o Verdão tentou contratar o jogador que fez sucesso com a camisa do próprio Palmeiras no ano passado. Essa última investida ao Viverde aconteceu na metade do ano, antes dele se mudar para o Nottingham Forest para o Olympiacos por empréstimo. Só que o que o Palmeiras pensa em relação ao Scarpa? A ideia do Palmeiras é contar com o Scarpa por empréstimo, se for para comprar por um valor bem pequeno, até porque o Scarpa deixou o Palmeiras de graça. Ele assinou um pré-contrato com o Nottingham Forest e se mudou na virada de 2022 para 2023 para o clube inglês. Pagar 6 milhões de euros, 5 milhões de euros, 4 milhões de euros por um atleta que hoje tem 29 anos, mas faz 30 em 5 de janeiro é algo praticamente descartado pelos lados do Allianz Parque. O Palmeiras gosta, o Palmeiras tem a intenção, mas pense em contratar o Scarpa por empréstimo ou em definitivo pagando um valor pequeno. Caso contrário, vai sair da briga e aí o Atlético ou qualquer outro clube que estiver disposto a gastar mais dinheiro vai levar vantagem. Palmeiras que tem Aníbal Moreno para assinar contrato nos próximos dias, o volante do Racing vai aproveitar a data FIFA para estar em São Paulo para realizar exames médicos e assinar contrato. Palmeiras que está de olho em meia, em atacante e também mais um zagueiro que atue com a perna esquerda. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!